Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 9, o nosso tema é o primeiro projeto de globalismo. Nós vamos ver nessa lição como era o projeto inicial, claro. Deus sabia que ia acontecer tudo aquilo que está acontecendo e que já aconteceu. Mas nós vamos ver qual é o projeto que estava no coração de Deus, se a gente pode usar esse termo. Aqui no nosso textuário que está em Gênesis capítulo 11, versículo 9, diz assim: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Nós vemos que teve o dividendo, a divisão das línguas na época da Torre de Babel. Antes disso só se falava um idioma ou uma língua. Irmãos, não existia dialetos, era apenas um idioma. Qual o idioma falado? Não sei. Não sei que idioma era falado e a Bíblia também não relata. E hoje nós temos várias e várias línguas, vários e vários dialetos. Principalmente nas tribos africanas, nós vemos que tem muito dialeto, até mesmo no Brasil. Se nós fôssemos ver no Brasil, existe a nossa língua original, era para ser o Tupi-Guarani. Mas nós vemos que pela influência dos portugueses, nós falamos o português brasileiro, que tem muita diferença do português de Portugal. A questão dos termos, a questão da pronúncia, tem muita diferença. E também a questão também que tem muitos índios, principalmente na Amazônia, que falam outros dialetos. E se a gente fosse colocar o português que se fala em São Paulo, é o português diferente que se fala em Minas, a pronúncia, alguns termos são diferentes. Mesmo sendo a mesma língua, a gente consegue se entender, mas tem uma certa diferença. Então aqui nós vemos que se confundiu. Claro que não foi com termos e nem com pronúncia, mas sim com realmente com que um não entender o outro, né? Vários idiomas, né? Naquele momento. Verdade prática. O globalismo afronta os propósitos de Deus quando ao povoamento e ao governo da terra, né? Então nós vamos ver que Deus ele era o contrário daquilo que esse projeto globalista é um projeto, claro, nós sabemos que é um projeto dos senhores do mundo, ou daqueles que querem fazer com que as coisas aconteçam. Algumas coisas que acontecem é sempre mecanizado, ou já são projetado. Claro, tudo na direção de Deus, na permissão de Deus, mas porém não é isso exatamente que Deus queria fazer. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Irmãos, por que eles queriam construir essa torre? Alguns dizem que era um zigurate, que era feita para os deuses, porque já no capítulo 10 nós vemos que Deus matou toda a humanidade e só se salvou Noé e sua família através do dilúvio, e eles não queriam que isso acontecesse de novo. Claro, se passaram muitos e muitos anos da Torre de Babel para Noé. Mas a questão é que eles queriam construir isso para que eles tivessem uma independência de Deus, vamos dizer assim. Não queriam se deixar influenciar por Deus, né? Se deixar, pelo menos dessa forma que eu entendo, se deixar influenciar por Deus. Eles queriam sim serem independentes. Então queriam ter os seus deuses, mas eles queriam ter uma garantia que poderiam se salvar se houvesse algum dilúvio. Então alguns dizem que esse zigurate, que é uma torre alta, que inclusive alguns países têm, existem em Washington, isso foi também colocado, isso também tem no Oriente Médio. São aquelas torres finas que tem uma altura muito alta. Ela é muito grande, né? Ela é muito alta. Porém, isso era uma coisa para os deuses. Alguns também acham que essa é a teoria menos provável, mas alguns defendem também, que era uma torre mesmo, que era uma torre muito grande, de 1 quilômetro de extensão, ou até quase 1 quilômetro de extensão, que ela ia até lá em cima, e se houvesse um dilúvio, as pessoas daquele região, daquele lugar, pudessem se abrigar no ponto mais alto. Nós não sabemos o que aconteceu, como exatamente era a torre. O que nós sabemos é que Deus, vendo a afronta do povo em querer ser independente, essa é mais ou menos a linha que eu entendo, claro, vendo alguns comentários, algumas questões, e essa é a linha que eles aderiram para quê? Que eles aderiram a ser independentes de Deus, e Deus vendo isso, a afronta que eles fizeram contra Deus, Deus não precisa descer, Deus veio, mandou e todos confundiam.
quando, no entanto, ninguém entendia ninguém. Nossa introdução. Hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali, homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé e aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina centrária ao propósito divino quanto à aprovação e ao governo da Terra. Essa questão aqui de centralizar o poder em um único homem, isso aí mesmo, a gente sabe que vai acontecer quando houver o anticristo. Mas aqui, quando Deus ele confunde aquele povo se espalha pela terra. É claro, irmãos, é claro que nós não sabemos como muitos povos foram parar na Austrália, porque quando os ingleses chegaram na Austrália, já existia gente na Austrália, já existia, se não me engano, os aborígenes, já que é o povo ali da Austrália. Quando os puritanos chegaram também para povoar os Estados Unidos, já existia também índios lá. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, já existia também, quando as caravelas portuguesas chegaram no Brasil, já existia gente no Brasil. Quando os espanhóis chegaram em alguns países também da América do Sul, já existia já pessoas lá. Agora você vai perguntar, como essas pessoas chegaram lá? Eu não sei. Eu não posso dizer, a Bíblia também não fala, que Deus diz é que se espalhou pela terra os povos se espalharam pela terra e nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque não existia tecnologia de navegação suficiente para que as pessoas pudessem transitar ainda mais de uma viagem, principalmente de Portugal para o Brasil, é muito longa. Daí da onde Portugal saiu, da onde eles saíram para chegar até o Brasil, nada aí uns 8.000 quilômetros, né? 8.000 quilômetros de mar. Então nós vemos, irmãos, que eles estavam pensando que ia chegar na Índia e chegaram no Brasil, para nós vermos o que aconteceu. Então nós vemos o que eu quero dizer com isso. Que isso aconteceu, Deus espalhou o povo pela terra, mas agora, esse sistema globalista que nós estamos vivendo hoje, através da tecnologia, da questão da economia se centralizar, por isso que hoje nós temos as crises e afeta todo, e se tiver mais uma crise, que todos dizem que vai haver mais uma crise, vai afetar de uma forma brutal todo o planeta, porque todo o planeta, a economia está interligada, e se houver uma moeda só, ainda aí vai ser mais difícil ainda. Por quê? Porque centralizar. E o que Deus às vezes fez, Deus queria que o povo se unisse, Deus sempre deseja que o povo se una para adorar a Deus, para ficar mais forte a questão dos seus inimigos, não para querer ser independente de Deus. É isso que aconteceu. Aqui no tópico 1, a segunda civilização humana, nós vemos que a apostasia de Cã e de Canaã, nós vemos que acontece um fato interessante. Por quê? Porque Deus amaldiçoou os filhos, né? Deus amaldiçoou os filhos. E aí nós vemos que há uma maldição. Mas como isso, né? Mas por que disso? Porque ele descumpriu uma lei que não podia ver o seu pai, uma lei não, uma regra, né? Que não podia ver o seu pai despido. Aqui, o episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade do seu neto Canaã. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Cada um dos filhos de Noé foram para alguns lugares e povoaram. Um povoou a Europa, o outro foi mais para a Ásia, povoou a Ásia, o outro foi para a África, né? Para a África ali e povoou. Então nós vemos que esses filhos de Noé foram para os lugares e povoaram esses lugares. Só que aqui no tópico 2, o enfraquecimento da doutrina de Noé. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes. Haja vista que Cã e seu filho viu a nudez de seu pai e propagou a seus 2 irmãos um desrespeito à dignidade de Noé. Claro, passou um tempo, começou a crescer, claro, isso tudo acontece, e aí houve esse desrespeito. E a doutrina, aquilo que Noé tinha deixado,
foi enfraquecido. E, no entanto, Noé também não foi um grande exemplo naquele momento. Por quê? Porque ele também amaldiçoou, usa a sua palavra, ao invés de abençoar o seu filho, ele foi e amaldiçoou. Claro, o seu filho fez algo que não devia, deveria ter corrigido. Agora ele amaldiçoou o seu filho. Irmãos, nós pais, é bom e necessário que nós venhamos abençoar os nossos filhos e nunca amaldiçoar. Parte 3. O descaso para com o mandamento divino. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. É claro, irmãos, é claro que a ordem era que eles fizessem isso, eles, de uma certa forma, mas o povo depois ficou junto. Ficou junto para quê? Porque ficaram com medo, né? Tinha os ancestrais que falavam sobre isso, porque não foi tão rápido assim. Não foi naquele momento e passou ali 10 anos, já estava tudo povoado, aquele monte de gente, e agora vamos construir a terra. Não foi a torre. Não foi assim. O que aconteceu foi o tempo, foi passando, e eles se juntaram outra vez com medo que viesse o dilúvio. Por quê? Porque já estava tendo outra vez a imoralidade no meio do povo. Assim como aconteceu que Deus destruiu o povo através do dilúvio, por causa da imoralidade, por causa do desrespeito do povo para com o Senhor seu Deus, agora eles estavam com medo que isso acontecesse. Por quê? Porque eles estavam pecando contra Deus, eles estavam em pecado. Por isso que eles estavam com medo. Quem peca e não se arrepende, fica com medo. Parte 2. O globalismo de Babel. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Uma só língua, um só povo e uma só cultura. Levemos em conta igualmente a ascensão de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a Torre de Babel. Eles tinham uma tecnologia avançada, tecnologia que a gente pode dizer era o betume, já aprenderam a fazer casas, aprenderam a fazer umas construções maiores, templos suntuosos que já havia naquela época para templos pagãos, e agora eles tinham todo o conhecimento acerca de engenharia para construir essa torre. Uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Eles não tinham ainda difundido uma cultura, mas assim era a mesma cultura. Não tinha ainda exatamente criado os seus próprios costumes. Isso só foi feito depois que houve a separação das línguas. Que aí não teve jeito mesmo de ficar todo mundo junto. Né? Eles estavam, né, no mesmo ali, mais ou menos no mesmo espaço. Porque, irmãos, se a gente fosse colocar, a gente fala da Europa, né? A Europa, a Ásia e a África. Se a gente fosse colocar a Europa, a Ásia e a África, a gente pensa que é tão longe assim em alguns lugares. Não é tão longe, irmãos. Se a gente pegar países ali como uma Itália, que está próximo da África, ou até mesmo a Espanha, que está próximo ali do Marrocos, e se a gente fosse pegar mais para a Itália ali, mais países um pouco mais para frente ali, como a Itália, um exemplo a Itália, que está ali, aí embaixo já tem ali chamada as igrejas da Ásia Menor, né, que ali é mais ou menos ali a Turquia, as igrejas da Ásia Menor. Se a gente fosse pegar um pouquinho mais ali, já fica a África. Então não é tão longe assim, não fica tão distante. Né? É claro que eu não posso dizer que existia um mar ali, que claro, o mar ali, tem um mar ali, então o mar, esqueci o nome do mar agora que fica ali, então nós vemos que não é tão longe, mas o que acontece? Quando acontece essa divisão, aí que eles se espalham mesmo, aí que houve se espalham, porque ninguém entende ninguém, por que vai ficar junto? Aí que começa a criar os seus costumes, as suas, vamos dizer assim, não só as regras, mas começa a fazer isso. E aí Deus espalhou para o povo se multiplicar. Aqui na parte 2, a construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Né? Claro, foi Deus que instruiu eles a fazerem a arca. Eles conheciam, Deus deu entendimento e inteligência para eles fazerem isso. E ao invés de eles fazerem algo para Deus, eles fizeram algo querendo, como eu já disse no começo do vídeo, querendo ser independentes de Deus. Não, se vier, vamos dar um jeito, porque se vier algum dilúvio, nós vamos saber. Alguns dizem que era uma torre mais alta para saber quando ia chover. Não, tem várias teorias. Mas o fato é que eles queriam ser independentes de Deus, não queriam depender de Deus. E aí que foi a questão. Que eles, então é isso que vocês querem? Então tá bom, vocês estão unidos
para afrontar a minha presença, claro, Deus falando. E aí o que Deus faz? Deus separa todo mundo. Agora ninguém vai falar, ninguém vai entender a língua de ninguém. E se quiser aprender o idioma do outro, vai ter que estudar, vai ter que se esforçar. Era tudo fácil, todo mundo se comunicava com todo mundo. Agora, hoje, nós nos comunicarmos com um chinês, como é que é? Se você for pegar os idiomas da Ásia, principalmente da Ásia, é dificílimo o japonês, do chinês, do coreano. É muito difícil aprender. É muito difícil. Por quê, meus irmãos? Eu já disse isso. O português do Brasil, o português de Portugal não, que tem menos palavra do que o português do Brasil. O do português do Brasil tem muita palavra, são 300 mil palavras. Então como é que nós, que somos brasileiros, vamos aprender com facilidade? O brasileiro, o português do Brasil, ele é riquíssimo. Porém, o brasileiro, ele tem dificuldade de aprender outros idiomas. Eu já disse isso em outros vídeos. Ele tem dificuldade. Não que não aprende, mas tem mais dificuldade. Por causa da quantidade de palavras que existe no nosso idioma. A intervenção de Deus em Babel. A confusão de línguas. É claro, Deus viu tudo aquilo, visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali em Sinear confunde a língua daquela civilização. Deus confundiu todo mundo, como nós já vimos. Deus ficou muito, não vou dizer irado, mas é isso que vocês fazem? Então peraí, acabou, colocou a civilização. Por quê? Porque o povo se uniu para afrontar a Deus. É assim como está acontecendo nos dias de hoje. A gente pensa que não, é muito bom, é 5G, é muito bom, esses aparelhos sísmicos que nós temos para prever terremoto, maremoto e tsunami. É muito bom a gente cuidar do meio ambiente, que na verdade não é tanto assim que causa todas essas coisas climáticas, porque a Terra tem os seus ciclos. Hoje o homem está se juntando tudo isso para quê? Para não depender, meus irmãos. O homem quer afrontar a Deus. E o que Deus vai fazer? Claro que hoje não vai mandar um dilúvio. O que vai acontecer? Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. Deus deu oportunidade, através de Jesus, de nós sermos uma igreja forte, unida. O mundo todo veio se arrepender, mas não. O que fazem? Cada vez mais as pessoas se dizem ateus e se juntam para ser independente de Deus. O que vale hoje é a tecnologia. O que vale hoje já a economia toda é globalizada, tudo junto, tá tudo bem. Mas Deus uma hora vai vir entrar com providência e vai acabar com tudo. O efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou a descendência de Noé aos confins do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Ou seja, se eles não tivessem se espalhado pela terra, talvez tinham se acabado ali logo. Talvez porque ia começar a fazer guerra um com o outro, ia começar, cada um ia querer brigar só por aquele território e aí o povo ia se matar tudo. Então cada um vai bem longe, porque eles achavam que o mundo era só ali. Cada hora, e o povo que foi crescendo, se desenvolvendo através dessas pessoas que foram cada vez indo mais longe, e aí foi onde foi povoada toda a terra. A eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico, que haveria de culminar em Jesus Cristo, Filho de Deus. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia Jesus, o Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então Deus, ele espalhou. É claro que não ficava tão longe assim de Babel, da onde Abraão saiu, né? Ficou em Ur dos Caldeus ali, Abraão sai dali, e Deus dá a linhagem do quê? Não somente, meus irmãos, a gente pensa que é só pelo sangue. Não é isso, não é só essa questão. A questão é também a questão da fé, porque Abraão, ele é o pai da fé que não precisa ver Deus, mas sim crer em Deus. E é interessante que até os muçulmanos, ou as outras religiões monoteístas, todas elas creem em Abraão. Muitas nem creem em Jesus, mas todas creem em Abraão. Então Abraão é importante para a história, para a questão do exemplo de fé que ele teve. E ele deu toda essa continuidade à linhagem messiânica, por quê? Pela fé. E a nossa conclusão: a fim de perseverar na sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação da terra,
E por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos termos da grande comissão evangelização e missões, já Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí, hoje o mundo tem diversas religiões, principalmente países como a Índia, países como a Índia, e tem mais um outro país que é repleto de deuses, irmãos. Porque mais ali a China, a Coreia, esses países também têm cristãos, mas é muito a questão do budismo, né? Da questão dessa, que falam que não é uma religião, mas sim, é uma religião sim. Então eles têm muito disso. Mas nós vemos que Deus, o Senhor Jesus, em todos os lugares existem, já teve a possibilidade desse povo estar em Cristo, teve a oportunidade de buscar a Cristo. Principalmente na Índia. A Índia, diversos homens pregaram na Índia. Mas depois, claro, na época que a Inglaterra dominava a Índia. Depois que Gandhi começou a fazer algumas coisas lá e tal, e aí começou a difundir esses muitos deuses, né? Principalmente nessa época que expulsou os ingleses, porque era uma colônia inglesa, e aí o que aconteceu? E aí começou a ter essa quantidade de religiões. Já havia, mas depois o evangelho ali, não vou dizer que perdeu um pouco de força, mas ficou mais assim, porque muitos deuses, o Rio Gandhi, toda essa tradição que eles inventaram lá, que eles acreditam até hoje, acabou tomando conta da cultura do povo. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidado a te vacinar, e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.